Abre a sua Bíblia, por favor. Glória a Deus. Juízes, capítulo 7, do versículo 1 em diante. Essa é uma palavra muito forte, e eu quero que você segure na cadeira aí, tá? Você sabe quando o pastor fala isso, diga assim: ai, ai, ai. Não é não? Que a palavra, Deus começou a falar muito forte desde terça-feira o meu coração nessa palavra, tá? Olha o que diz: de madrugada, Jurubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. O número dos que lamberam a água, levando com a mão a boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. E o Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os medianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve 300, e estes ficaram com a provisão e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desce ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Purá, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Purá desceram até o posto avançado do acampamento. Os medianitas, os amalequitas e também os outros povos que vinham do leste havia se instalado no vale, e eram numerosos como nuvem de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita, atingia a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os medianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento medianita nas suas mãos. Dividiu os 300 homens em três companhias, pôs nas mãos de todos eles trombetas, jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse: observe-me, faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. E quando eu e
todos os que estiverem comigo tocarem as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram ao posto avançado do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, e gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os medianitas fugiram correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas, mas muitos fugiram para Bet-sita na direção de Zererá até a fronteira de Abel-meolá, perto de Tabate. Amém? Que textão. Feche seus olhos, curva sua cabeça e pede para que Deus fale com você. Pai, obrigado, Senhor amado, pela tua palavra. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor trouxe uma revelação sobre a sua igreja. Senhor, eu peço que o Senhor fale, Senhor, segundo a necessidade de cada um, que o Senhor traga luz à mente, ao coração, que o Senhor traga, ó Deus querido, o resplendor da tua glória sobre cada um dos teus servos nesta noite. Manifesta a tua presença, manifesta o teu poder, enche os seus corações de alegria e de gozo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Se nós lermos o capítulo 6, o capítulo 7 e o capítulo 8, nós vamos ver aí o desfecho desse governo de Gideão. Mas é interessante que no capítulo 6 diz a palavra de Deus que o povo havia se distanciado dos caminhos do Senhor, e o povo havia se rendido ao pecado de idolatria. E quando o povo se rendeu ao pecado de idolatria, Deus entregou o povo, Deus entregou os israelitas durante 7 anos para ser subjugado pelos medianitas e também pelos demais povos. E isso trouxe miséria, trouxe dor, trouxe enfraquecimento para a nação de Israel. E quando a palavra do Senhor, querido, ela vem de encontro com Gideão, a primeira coisa que Deus pede para Gideão fazer no capítulo 6 é destruir os altares que o seu próprio pai havia construído a 2 ídolos, e prestava culto e sacrificava animais a esses deuses. Então o próprio pai de Gideão, que é aqui o libertador de Israel, era uma pessoa que estava sendo usada para atrair, as entidades malignas para essa nação. E Deus automaticamente se retira. E quando Deus se retira, irmãos, automaticamente aquilo que era uma pedrinha pequenininha se torna uma pedra intransponível. Uma coisa é nós vencermos os obstáculos com Deus, outra coisa é nós tentarmos prevalecer e vencer obstáculos sem Deus. Quando nós estamos com Deus, aquilo que parece ser tão grande diante de Deus não é nada. É como quando Deus disse para Josué: seja forte e corajoso. Seja forte diante do Jordão, seja corajoso diante do Jordão, porque eu vou colocar as minhas mãos e vou abrir o Jordão para vocês passarem. Seja forte diante de Jericó, seja corajoso diante de Jericó, porque eu vou enviar legiões de anjos sobre as muralhas, e eu vou comprimir aquelas muralhas até que elas fiquem rente ao chão. Deus não pode fazer nada usando pessoas que não têm coragem, que não têm ousadia. Então o Senhor, querido, está dizendo para Gideão: Gideão, coloca em ordem a casa para que eu volte, porque quando eu voltar, você não vai precisar de um exército muito grande para poder mudar o quadro que vocês estão vivendo. Porque pode ser, querido, que nós estamos enfrentando problemas em nossas vidas, e parece que são problemas que não têm solução, problemas que têm trazido tristeza, problemas que têm trazido angústia no nosso coração. Mas deixa eu dizer para você, querido, deixa Deus voltar para o lugar que é dele na sua vida. Tira aquilo que aborrece o Senhor, tira aquilo que desagrada ao Senhor, porque quando o pecado entra, Deus sai, e quando Deus sai, o inimigo nos escraviza, o inimigo começa a nos punir. E esse era o contexto. E Deus vem até Gideão e fala para Gideão:
para Gideão destruir esses altares. E quando ele destrói os altares, o povo da cidade queria matar Gideão. E o pai de Gideão disse: se Baal é Deus poderoso, que Baal julgue Gideão. Então por isso o seu nome daquele momento em diante na sua cidade, ele passou a se chamar Jurubaal. E assim começa o texto que nós lemos. E o Senhor manda ele convocar um exército para libertar o povo de Israel da opressão. E queridos, e quando ele convoca esse exército, comparece 32 mil soldados para lutar contra centenas de milhares de soldados, que eram vários povos que tinham se unido para quê? Para saquear, para entrar nas cidades israelitas, saquear as colheitas, levar os cordeiros, levar as crianças embora, violentavam as mulheres. Então era um tempo de muita dor e muito sofrimento. E o capítulo 6, no versículo 1 vai dizer o quê? Que eles passaram por esse sofrimento durante 7 anos. 7 anos é um ciclo. E depois de 7 anos o Senhor veio para libertá-los. E você precisa ler o capítulo 6 para você conseguir entender. Mas eu quero pensar com você, queridos, pessoas que Deus aprova e pessoas que Deus reprova. E eu quero hoje pensar com você, porque às vezes nós estamos sendo reprovados por Deus, e por sermos reprovados por Deus, nós não podemos contar com o favor de Deus, porque tem algumas coisas em nós que precisam mudar, coisas que precisam ser transformadas em nossas vidas. A primeira coisa que eu quero pensar, coisas que Deus reprova, e a Bíblia mostra aqui para nós 2 situações. A primeira coisa é covardia, medo. Aqui na NVI fala medo. Coloca para mim o capítulo 7, versículo 3, na Almeida, século 21, fala covardia. Isso. Vai anunciar o seguinte ao povo: quem for covarde e medroso, pode voltar para casa. E aqui, irmãos, eu começo a pensar em Gideão, quando ele vê 20 mil soldados ir embora, ou 22 mil soldados voltando para casa. E irmãos, para um líder não tem nada mais difícil do que ver as pessoas indo embora. Não há nada mais doloroso para um líder, como estava Gideão ali, com 32 mil soldados, com centenas de milhares de soldados do outro lado. Já era necessário o favor de Deus para eles vencerem aquela batalha. E aí Deus fala assim: pode falar para aqueles que têm medo, para aqueles que são covardes, pode voltar. Porque, queridos, ter covarde do nosso lado, no meio da batalha, é um problema maior, porque é melhor você estar sozinho do que mal acompanhado. Porque os covardes são aqueles que abandonam o barco. Os covardes são aqueles que até chegam na gente e falam assim: estamos juntos, pastorzão, conta comigo, estamos juntos, pastorzão, vamos comprar o terreno para fazer o estacionamento, pastorzão, nós estamos juntos, conta comigo. Ô paizão, nós estamos juntos, paizão, pode contar comigo. Mas na primeira dificuldade, bate com o pé e vai embora. E às vezes vem uma tristeza no nosso coração, mas Deus disse para mim: não se entristeça, meu filho, porque com pessoas assim, vocês não podem contar. Não são eles que estão indo embora, sou eu quem estou tirando, para que vocês possam viver um novo tempo da minha manifestação, do meu poder, da minha glória. Porque o que eu vou fazer com vocês não é com espada, não é com lanças e nem com escudo, é o meu poder, é o sobrenatural. Mas enquanto tiver covardes no meio de vocês, eu não vou manifestar o meu poder. Enquanto tiver pessoas covardes, pessoas que têm medo, um medo que paralisa, um medo que no momento que tudo está indo muito bem, está lá junto, está cantando, mas a primeira dificuldade que tiver, bate no pé. Entende, queridos? Eu disse aqui um dia, eu posso até cair, mas eu vou cair lutando. Ninguém vai me ver rendido, encostado, lamentando. Sabe por quê? Porque eu sei que nessa igreja tem alguns que se chama Purá. Porque o Senhor disse: vai até lá no acampamento do inimigo, leva o teu servo Purá. Tem muitos que estão do seu lado, são 22 mil que são covardes, mas tem alguém que eu posso contar, e o nome dele é Purá. Ele vai estar do teu lado, pode entrar no meio do exército do inimigo, e você vai ver o que eu vou fazer. Você vai ver o meu poder. Porque Deus, querido, nunca vai contar com gente que é covarde,
com gente medrosa. Por isso que o Senhor disse para Josué: Josué, seja forte e corajoso, porque tudo que eu vou fazer, Josué, através da sua vida, se você for covarde, eu não vou poder fazer. Sabe quem é o maior limitador de Deus nas nossas vidas? Pergunta para mim, quem é, pastor? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Porque às vezes o medo nos paralisa. Deus está falando: avança um pouco mais, faz a sua parte que eu quero fazer a minha. Tenha coragem de dar mais um passo, seja ousado, vai adiante. Mas Gideão fala assim: quem tiver com medo aqui e for covarde, pode voltar para casa. 22.000 deixou o acampamento, e sobrou somente 10.000 soldados, contra 300.000 soldados, 500.000 soldados. Imagina um negócio desse, irmãos. De repente o coração de Gideão se desesperou, vendo o povo embora, vendo as pessoas saindo. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque esses dias a gente está vivendo más notícias na nossa igreja. Irmãos, nós somos da luz, nós não somos das trevas. E algumas pessoas falam assim: pastor, eu fui para uma outra igreja porque andou acontecendo algumas coisas aí na igreja aí que eu não estou gostando. Oxe, eu respondo por mim, não pelos outros. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo, e eu posso dizer isso sem ter medo. Sede meus imitadores, façam o que eu faço, porque vocês vão se tornar mais parecidos com Jesus. Pastor, estou indo para outra igreja porque tem esse escândalo aí na igreja Batista Betel. Covarde! Está acontecendo isso, eu estou indo para outro lugar. Eu vou falar, querido, a gente não faz essas coisas para poder falar. Quantos pastores dentro de Novo Horizonte fizeram um jejum de 40 dias? Na água. Eu falo por mim, não pelos outros. Eu sou o pastor dessa igreja neste tempo. Sou eu quem respondo a Deus por esta igreja neste tempo. Covardes. Covardes. Dói no coração. Mas o Senhor falou: filho, não é eles que estão rindo, sou eu quem estou tirando. Porque eu não posso fazer nada enquanto tiver covarde no meio de vocês. Porque com covarde você não pode contar com os covardes. Você não pode contar com os medrosos. Você não pode contar. Pode deixar eles ir. Deixa eles ir. Porque o que eu vou fazer é sobrenatural. Não precisa de mãos humanas, não precisa de espadas, não precisa de lanças, não precisa de escudo. O que eu vou fazer é sobrenatural. Eu tenho um novo tempo para Israel, eu tenho uma nova história. O cativeiro vai acabar, essa escassez vai acabar. Espremer, malhar trigo no tanque de uva vai acabar. Se esconder em cavernas vai acabar. Se esconder nos vales vai acabar. Se esconder, viver como ratos vai acabar, porque eu tenho um novo tempo para vocês. É isso que Deus está dizendo. Segunda coisa que Deus não aprova num homem ou numa mulher de Deus, é o homem que não vigia. Fala assim: ai, ai, ai. Gente que não vigia, gente que dá mau testemunho, gente que não vigia. Porque o Senhor diz: tem gente demais, tem 10.000 soldados. Manda esses 10.000 soldados lá no rio beber água. Eu quero que você separe de um lado aqueles que beberem a água trazendo na mão e lambendo como cachorro, e aqueles que se curvam até a água e colocam a sua boca na água do outro lado. Somente 300 homens pegaram a água e colocaram na boca. Pergunta para mim: por que, pastor? Porque você sabia que no mundo animal, querido, o momento de maior fragilidade das presas é no momento que elas descem a cabeça e colocam a cabeça para poder beber água. Os leões ficam às espreitas, eles ficam ali esperando. Quando o animal, qualquer tipo de uma gazela, baixa a cabeça para beber água, ele dá vários passos na sua direção. Ela ergue a cabeça e olha, ele fica quietinho. E quando ela baixa de novo, ela dá vários passos na direção, e ela se torna uma presa fácil. Sabe o que Deus está falando? Eu não posso usar pessoas que estão dando brecha, eu não posso usar pessoas que estão dando mau testemunho, eu não posso usar pessoas que não estão vigiando, eu não posso usar pessoas que estão levando o outro aos tropeços, eu não posso usar pessoas, deixa que vai.
Pode ir, porque eles não estão te abandonando, filho. Eles não estão te deixando, eles não estão deixando a Igreja Batista Betel. É o Senhor quem está tirando. Porque essa batalha vocês não podem vencer com pessoas que não vigiam. Vocês não podem vencer com pessoas que não dão bom testemunho. Vocês não podem vencer com pessoas que têm vida de santidade. Se tem uma coisa que o homem de Deus tem que ter medo, é do pecado. Não deve ter medo de trabalhar, não deve ter medo de conta, porque não existe contas que resista ao trabalho. Quem trabalha arduamente vai vencer as contas, vai pagar as contas. Agora tenha medo do pecado. Tenha medo do pecado, irmão. Porque quando o pecado entra na nossa vida, e entra porque nós diminuímos, abaixamos a nossa guarda. E no momento que eles colocaram a boca na água, se eram 10 mil, somente 300, 9.700 soldados, tirou os olhos do arredor para poder beber água e perdeu totalmente a noção do que estava acontecendo à sua volta. Quantos crentes estão dando mau testemunho? Quantos crentes estão vivendo uma vida errada? Paulo vai dizer: se comer carne faz o meu irmão tropeçar, eu não comerei carne. O que o apóstolo Paulo está dizendo que é pecado comer carne? Ele está dizendo que se isso é um tropeço na vida do meu irmão, eu vou me sacrificar para não ser uma pedra de tropeço na vida dos pequeninos. Porque ai daquele que fizer qualquer um dos meus pequeninos tropeçarem, seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e se atirar nas profundezas do mar. Palavras do Senhor Jesus. Ai daquele. Então não é gente que está abandonando não, irmãos. É gente que Deus está tirando. Porque Deus tira os covardes primeiramente. Todos aqueles que é covarde, paizão, amigão, venha, estamos juntos, conta comigo, que vá. Enquanto tem benefício, enquanto é para o seu ego, enquanto promove o seu nome, está valendo. Mas quando tem que promover o reino de Deus e exige sacrifício, estou fora. Estou fora. Porque nunca foi sobre Jesus, irmãos. É sobre mim, é sobre o meu ego, é sobre o meu eu. Ainda bem que nessa palavra só tem 2 pontos só, negativo. Deus não conta com pessoas que não vigiam. E Deus também não conta com pessoas que são covardes. Mas Deus conta com homens, que só vou ler porque não vai dar tempo de aplicar. Deus conta com homens corajosos, homens que não retrocederam. E o Senhor disse: tem 300 ao seu lado. Corajosos porque, irmãos, pensa, Gideão preparando o exército, de repente todo mundo se alistando. Pensa comigo, já vou adiantar a mensagem aqui. Todo mundo se alistando, nós vamos para a guerra, nós vamos libertar Israel, vai acontecer, nós seremos um povo livre, nunca mais eles vão saquear nosso alimento, nunca mais vão violentar nossas crianças, nós seremos um povo livre. E aí quando chega lá agora para pegar as armas, imagina, você vai para a guerra nos dias de hoje, e aí o teu comandante fala assim: as suas armas são essa, um vaso de barro, uma trombeta e uma tocha. Irmãos, quem que vai para a guerra com um vaso de barro, com uma trombeta e com uma tocha? Responde para mim: só os corajosos. Porque eles confiam em Deus. Eles sabem que aquele livramento não vai vir da força humana, aquele livramento não vai acontecer. Então são os corajosos, queridos, que vai acontecer. Capítulo 7, versículo 16, não dá tempo da gente ler. Segundo, quem são as pessoas que Deus aprova? São as pessoas que vigiam, são as pessoas que dão testemunhos, que dão testemunho de vida. Então eu posso dizer, e não preciso ter medo de errar, eu não respondo pela vida dos outros, mas eu respondo pela minha vida, diante de Deus e desta igreja. Faz 21 anos que eu sou membro dessa igreja. Quanto tempo, irmãos? 21. Em 21 anos, eu estava olhando para o Vitor aqui, quando eu e a pastora Michele foi dar estudo bíblico na casa do irmão Márcio, da irmã Elisângela, o Vitor tinha 4 anos de idade, e hoje ele vai ser pai. Isso há 21 anos atrás, nós estávamos pregando o Evangelho de Cristo Jesus nas ruas dessa cidade. 21 anos passou. Há poucos dias atrás eu estava dando estudo bíblico em algumas casas, do nosso ministério Casa de Paz.
Então, queridos, nós precisamos, em nome de Jesus, ser vigilante. Um homem de Deus não coloca uma mulher que não é a sua dentro do seu carro. Um homem de Deus não se encontra com uma pessoa num lugar onde seja adequado, porque ele é vigilante, ele vigia, e não leva as pessoas ao erro e ao tropeço. Ah, pastor, o senhor está rasgando. Estou rasgando, porque é assim que tem que ser feito. Segunda coisa que a gente vê: o homem que Deus aprova, a mulher que Deus aprova, que sabe qual é o seu lugar. Você sabe qual é o seu lugar? Porque Gideão, ele separou o povo em 3 grupos de 100, eram 300 homens, e cada um desses homens precisavam estar no lugar certo, na hora certa, para tocar a trombeta, quebrar o jarro, para que gerasse um impacto naquele momento. Esse é o homem que Deus usa, não um homem que tem espírito independente. O espírito independente é aquele que faz o que quer. Entende, irmãos? Quantos estão conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui? Não, o pastor Valmir é um pastor duro, o pastor Valmir é um pastor coercivo, o pastor Valmir, irmãos, pensa bem, isso aqui não é um clube, isso aqui é uma igreja. Se eu não corrigir o que está errado, quem mais tem a obrigação de corrigir? Cada um precisa saber qual é o seu lugar, porque quando a pessoa não sabe qual é o seu lugar, alguém tem que falar para ela: esse não é o seu lugar, querido, se toca. Quarta coisa: estão dispostos a entregar tudo e até a própria vida. Imagina um exército de 400 mil soldados, mais ou menos 400 mil soldados, 300 homens vai cercar esse exército. Mas Gideão, você não tem nenhuma espada para a gente se defender. Eles foram, irmãos, entregando tudo. Se preciso fosse, morreriam. Mas deixa eu dizer, querido, essa é a realidade da nossa nação. É melhor nós morrermos como cristãos verdadeiros, que praticam discípulo, que defende a verdade, que defende a família, que defende as crianças, que defende que as crianças não sejam doutrinadas nas escolas. É melhor nós morrermos, sermos perseguidos pela verdade do céu, do que nós vivermos pela mentira da terra. Eles foram, mesmo que se fosse preciso morrer, mas eles estavam no lugar onde Deus queria que eles estivessem. O melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus, se nós quisermos viver os milagres do Senhor. O homem que Deus usa, a mulher que Deus usa, não questiona os planos de Deus. Senhor, isso não vai dar certo. Essas armas que o Senhor preparou para nós aqui, não vai ter efeito. Mas era o plano de Deus. Deixa eu dizer, queridos, os planos de Deus não é para você entender, é para você obedecer, porque Deus nunca vai agir dentro da sua mente humana. Somos nós que precisamos evoluir para conseguir compreender os planos, os projetos de Deus. Deixa eu dizer, querido, Deus estava no controle. Deus estava no controle. O homem e a mulher que Deus usa é um homem e uma mulher que sabe trabalhar em equipe, porque todos tinham que tocar a trombeta junto, tinham que quebrar o jarro junto, tinham que acender a tocha junto, todos precisavam estar no seu determinado lugar. Você entende por que não podia ser? Até eu disse já aqui uma vez, imagina se você coloca alguém que é desastrado. Você conhece alguém aí que é desastrado? Quem conhece alguém que é desastrado? Vai comer na casa de alguém, vira um copo de refrigerante, derrama as coisas no chão. Você conhece? Eu também conheço um cara desastrado. Imagina, irmãos, está todo mundo lá, 300 homens para cercar 400 mil homens, e de repente um desastrado tromba lá, ele bate numa pilha de espada, numa pilha de lança, e aquilo faz um barulhão danado, acorda todo mundo. Já era o plano, já era o projeto. Entende, queridos? Mas é saber trabalhar em equipe, porque tem pessoas que têm caráter e têm capacitação, mas não tem uma sabedoria para trabalhar em equipe. Irmãos, não vai dar certo em lugar nenhum, a não ser que ela se coloque como o dono da verdade, e todo mundo tem que se submeter. E se essa pessoa não tiver um lugar como dono da verdade absoluta, inquestionável, ele não vai se dar com ninguém. Ah, pastor, o senhor parece essa pessoa. Alguns falam isso, mas deixa eu dizer para você, eu trabalhei 25 anos de pedreiro, e os meninos que trabalhavam comigo, que eram meus funcionários, estão todos aqui na igreja.
Os meus sobrinhos que frequentam, que são evangélicos, estão todos aqui na igreja. O meu pai e a minha mãe estão aqui na igreja. Uma coisa, irmãos, é a gente ser firme como representante de Deus. Mas vocês nunca vão me ver maltratar ou desfazer de alguém. Nunca. Pode ser uma criança de 2 anos de idade. Nunca. Vou tratar todos, seja rico, seja pobre, seja gordo, seja magro. Vou tratar todos com o mesmo respeito, com o mesmo amor e com o mesmo carinho. Agora, quando eu estou falando da palavra de Deus, irmãos, tem um nível. Existe uma régua para ser passada. Trabalho em equipe. 7º, são fiéis a Deus. O homem e a mulher que Deus usa são fiéis a Deus e são fiéis à sua liderança. Tem gente que troca de líder como troca de roupa, irmãos. Aonde eu vou ter mais benefício? Por isso que a gente vê hoje, né, nas igrejas, né, todas as cidades no Brasil inteiro, um rodízio, irmãos, de crente que, eu vou para aquela igreja porque lá o pastor me deixa cantar. Eu vou naquela igreja lá porque lá o pastor me deixa pregar. Fidelidade. O homem e a mulher que vai entrar no céu são fiéis. É uma característica da vida cristã. Ninguém vai entrar no céu sem fidelidade. Porque Gideão disse: ergam a espada e gritam: espada pelo Senhor e por Gideão. Nós lutaremos pelo Senhor e por Gideão. Esse foi o grito. 8º, é confiável e honra a sua palavra. Porque quando eles chegaram lá para pregar as armas, eles não pularam para trás. O homem de Deus, a mulher de Deus, o homem que Deus usa, a mulher que Deus usa, são pessoas confiáveis. Pessoas que não tem mais, né, de bigode. Gente que honra a sua palavra. Tal dia eu estou aqui para acertar minha conta, tal dia está lá. Meu pai é assim, irmãos. E meu pai se converteu faz mais ou menos aí uns 10, 12 anos, ou acho que até mais, 15 anos. Mas deixa eu dizer para você, eu não conheço um homem mais íntegro do que o meu pai, mesmo sem ser um servo do Senhor Jesus. Porque integridade e caráter não tem nada a ver com a religião que você está. Porque tem gente que vem para a igreja, mas não muda de vida, continua comprando, não paga, tem um nome sujo, e parece que está tudo bem, está com o cartão de crédito estourado, está tudo bem, continua vivendo da mesma forma. Esse é uma pessoa que Deus não usa. O homem e a mulher que Deus aprova querem participar daquilo que Deus está para fazer. O que Deus estava para fazer? Libertar Israel de toda a opressão e sofrimento. Quem que queria fazer isso, irmãos? Deus. E o homem e a mulher que Deus usa, eles falam: eu quero fazer parte, Senhor. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor vai fazer no meu país. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor vai fazer na minha cidade. Eu quero fazer parte, Senhor. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo para destronar Satanás dentro de Novo Horizonte. Eu quero fazer parte. Esse é o homem que tem sede de Deus para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Mas, Senhor, é só um jarro, é só isso aqui, eu vou até lá, vou morrer, não tem problema, eu vou porque eu quero fazer parte. Eu não sei como isso vai acabar, mas eu sei de uma coisa: Deus está para fazer alguma coisa grande, e eu quero fazer parte daquilo que Deus vai fazer. Entende por que o pastor Valmir trabalha tão incansavelmente? Porque eu quero fazer parte daquilo que Deus está construindo em Novo Horizonte. Eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo no nosso estado. Eu quero fazer parte daquilo que Deus está fazendo na nossa nação. Jesus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor vai fazer. O homem de Deus, ele tem desejo, irmãos. Ele quer levantar você para poder mudar a realidade, transformar vidas, transformar pessoas. Eu não tenho tempo aqui, mas, por exemplo, vocês conhecem o irmão Renê? Cadê o irmão Renê? Está lá no fundo, lá na mesa de livros. O irmão Renê, ele veio do Ceará com 16 anos de idade, órfão de pai. Conheci o irmão Renê numa construção, ele trabalhando de servente. Parecia um anzolzinho. Sabe aquele anzolzinho mosquitinho de pegar lambari? Magrinho, pequenininho. Ele catava uns baldes de cimento assim, chegava até a envergar assim. Eu falei: esse menino não vai aguentar. Passado alguns dias eu vejo o Renê lá na Santa Clara,
na esquina do PTQ lá, com uma galerinha lá, sabe, tudo no... Eu falei, nossa, esse menino chegou agora há pouco tempo, vai se perder. E eu peguei ele para trabalhar comigo, ensinei para ele uma profissão, ocupei o lugar de paternidade na vida dele. Hoje o Renê é um excelente esposo, um excelente pai. Hoje o Renê, queridos, é bem sucedido na sua profissão. Deus pode usar você para fazer isso na vida de alguém. Entende, queridos? O Walker, que hoje serve aqui com a gente, não é diferente de tantas outras pessoas. Essa é a pessoa que Deus quer usar, a pessoa que quer fazer diferença na vida das pessoas. Existe um sofrimento, existe uma dor. Só para a gente contextualizar, coloca para mim o capítulo 16, versículo 1 e versículo 2 e o 3. Capítulo 6, filha, 6, 1. Eu falei 16, perdão. Mas os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e estes os entregou nas mãos dos medianitas durante 70 anos. Os medianitas eram mais fortes que Israel, e por isso os israelitas fizeram esconderijo nos montes, nas cavernas e nas fortalezas. Olha a situação que eles estavam vivendo como ratos, correndo, se escondendo. Coloca agora para mim, fazendo um favor, o versículo 11, é um pouquinho extenso, mas vale a pena, só para vocês entenderem qual era o contexto. Então o anjo do Senhor veio e sentou sobre o carvalho que estava em Ofra, que pertencia a, aqui já deu um nó na língua, seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uvas para escondê-lo dos medianitas. A colheita deles era à noite, eles iam lá à noite, cortavam um punhado de trigo, voltavam lá na caverna, no buraco, malhava o trigo, escondia, porque se o inimigo chegasse, saqueava, levava tudo embora. Mas Deus envia um anjo e diz, acabou, chegou a um tempo de mudança, é um tempo de restauração, é um tempo de prosperidade, mas quem vai ser aquele que vai participar daquilo que eu vou fazer? E quando a gente olha para a nossa nação, só tem mais 3 tópicos que eu vou citar. Tem uma visão, o homem que Deus aprova e usa, ele tem visão de futuro, de um futuro transformado. Ele olha, querido, nós não podemos desistir. Vou embora para os Estados Unidos. Todo mundo fala, eu vou embora agora para a Europa, agora eu vou tirar a cidadania italiana. Irmãos, nós precisamos olhar para o futuro da nossa nação, e nós precisamos enxergar alguma coisa e falar, Deus, o que o Senhor está vendo para o futuro do Brasil? Mostra, Senhor, revela para nós, deixa eu fazer parte dessa reconstrução, deixa eu fazer parte dessa libertação, deixa eu fazer parte, ó Deus querido, para quebrar os gafanhotos da nossa nação. É como algumas pessoas falam assim, pastor, não pode misturar política e religião. É mais ou menos como se dizia antigamente, a minha mãe falava muito isso, não pode chupar manga e depois tomar leite. Quem já ouviu isso já? Agora você vai nos lugares aí, o cara coloca leite, pica a manga, taca dentro do liquidificador e dá para a gente beber, você fala, vai morrer todo mundo. Mas isso, irmãos, são mitos que são criados com propósito. Assim criaram também um tabu, uma situação para falar que nós como igreja não podemos nos envolver. Peraí, como que nós não vamos nos envolver, irmãos? Como que nós não vamos participar? Se as leis que estão sendo votadas a respeito dos nossos filhos, a respeito da nossa família, estão sendo colocadas por políticos que estão lá e nós estamos aqui indiferente. Não, queridos, nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos crer que há uma transformação para a nossa nação. Essa é a pessoa que Deus vai usar, uma pessoa entusiasmada, uma pessoa que não perde a esperança, uma pessoa que acredita, uma pessoa que com todas as limitações e dificuldade, nós vamos sim ter uma escola, nós vamos sim, querido, investir na vida de crianças, que pastor não tem jeito, não tem condições, não tem saída. Tem, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Vai acontecer na vida da nossa igreja. O homem e a mulher que Deus quer usar, ele entende que o maior problema da humanidade é a ausência de Deus. Porque o problema do povo de Israel não eram os medianitas. O problema era que quando o pecado entrou, Deus saiu. E deixa eu dizer, querido, quando Deus sai, até as menores pedrinhas se tornam muralhas intransponíveis, porque nós somos impotentes diante das situações.
Esse é o homem que Deus quer usar, quando ele entende que o pecado está trazendo dor, está trazendo sofrimento, e ele vai diante de Deus e fala: Deus, eu quero fazer parte dessa reconstrução. O homem e a mulher que Deus quer usar, creem que se fizermos a nossa parte, Ele fará dele. O homem e a mulher que Deus quer usar, ele acredita numa coisa: Deus nunca fará aquilo que é para você fazer. Que se nós fizermos a nossa parte, Deus fará dele. Porque no momento que eles quebraram os jarros, acenderam as tochas, tocaram as trombetas, diz a palavra do Senhor que o Senhor virou a espada deles um contra o outro, e eles se autodestruíram. Se nós fizermos a nossa parte, Deus vai fazer a dele. Agora tem gente que fala assim: Deus, dá pronto, Senhor. Deus não vai dar pronto, irmão. Amém? Deus abomina a covardia, Deus abomina o medo apavorante, Deus abomina, a preguiça, Deus abomina quem não dá bom testemunho. Tem coisas que precisam ser alinhadas para que você se torne um Purá. E sabe o que eu acho mais lindo sobre Purá? Que Purá estava na boca de Deus. Não sei se você consegue entender isso que eu estou dizendo. Deus fala assim: Gideão, vai lá no meio do acampamento, pode chamar Purá que ele vai com você. Quem te disse isso? O próprio Deus. Eu pergunto aqui, queridos, Deus tem planos e projetos para a vida da Igreja Batista Betel. Você quer ser o Purá com quem Deus pode contar? Deus pode citar o seu nome. Deus pode dizer assim: é a Ana Lúcia, é o Eduardo. Pode chamar o Eduardo, pode chamar o Kiko, pode chamar o Jean, pode chamar a Marli. Não eram homens que estavam dizendo, era Deus que estava olhando do céu, vendo os corações, e Ele viu 300 homens, que era uma geração de Purá, uma geração de homens que não retrocedem, uma geração de homens que tem coragem para entrar no meio do inimigo, uma geração de homens que estão sempre do lado, e se preciso morre junto, mas não abandona. Os covardes, Deus disse: deixa ir embora, pode ir embora. Os que não vigiam, o Senhor disse: deixa ir embora. Mas os Purás, Ele levanta. E eu quero hoje, depois dessa marcha profética que nós fizemos, eu quero saber se tem Purá aqui, se tem homens e mulheres aqui que têm o coração de Purá, que pode dizer: Senhor, eis-me aqui, conta comigo, Senhor. Nós estamos entrando num novo tempo, num novo ciclo, Senhor, pode contar comigo. E o Senhor vai usar o seu nome, o Senhor vai citar o seu nome, o Senhor vai fazer coisa extraordinária através de você.